Olá, muito boa noite a você que está assistindo a gente nesse momento. São exatamente 19h01 dessa quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. Meu nome é Lucas Martins e começa agora, então, mais uma edição do programa Em Movimento. Aqui você já sabe, é o seu espaço para discutir os principais assuntos que afetam a vida do trabalhador. A gente transmite diretamente do estúdio Vito Gianotti, essa que é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP Conlutas. Você pode ajudar a gente a fazer esse programa. É só você enviar o seu comentário e a sua pergunta para a gente aqui nessa caixa de texto, aqui no Facebook mesmo. Participem, pessoal. Com a participação de vocês, esse programa fica muito mais bacana. Vamos conferir, então, quais são os temas de hoje? Tá aí. A aprovação da proposta da GM, a proposta de reestruturação. A gente vai conversar com o Luiz Carlos Prates, representante da CSP Conlutas. A suspensão do aumento da passagem no transporte público aqui de São José dos Campos também é tema desse programa. A gente vai conversar então com o defensor público Jairo Salvador. Muito bem, gente. A gente começa o programa com essa notícia de última hora. Os trabalhadores da GM aprovaram a proposta da empresa numa assembleia que ocorreu na tarde dessa quinta-feira. Foram cerca de 4.000 metalúrgicos do primeiro e do segundo turno que votaram a favor desse acordo, no qual a empresa se compromete a manter o complexo aqui na cidade. A gente vai discutir com o Mancha essa questão, porém, antes de começar esse bate-papo, vamos assistir um pouco da assembleia que aconteceu mais cedo. A gente pode aí conferir um pouco das falas dos dirigentes e também os trabalhadores que estavam presentes. Vamos lá. A General Motors vem fazendo uma forte reestruturação em todos os locais do planeta. E, em novembro, ela anunciou que, apesar de ter 2,5 bilhões de lucro no terceiro bimestre, e ontem anunciou 8,1 bilhões de lucro no ano, apesar de estar com o cofre cheio, ela ia iniciar uma reestruturação para que nenhum trabalhador da GM dissesse que não saberia do que estaria votando. Nós fizemos essa discussão em uma reunião extraordinária da diretoria do nosso sindicato e a posição da nossa diretoria, fazendo aqui o registro, nós somos contra o que a GM está apresentando, mas nós votamos que a gente traria para a apreciação dos trabalhadores. E quando ela apresentou para nós, desde o primeiro ao 28º item, nós dissemos para os companheiros, disso aqui não vai sair uma proposta que o sindicato vai chegar a reivindicar e vai defender abertamente. Mas nós vamos negociar, porque tinha os companheiros que me diziam, Renatinho, nem leva para a Assembleia, manda a GM catar coquinho. E eu falava, companheiro, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Não levar uma proposta para a Assembleia? Isso não existe. A decisão, o futuro, está na mão dos trabalhadores. O sindicato é uma entidade que representa, com convicções. Muitas vezes, que os companheiros não concordam aqui. Isso é natural do processo democrático. Então, queria registrar essa posição e dizer aqui, pelo sim ou pelo não, a decisão de vocês vai ser acatada. Os metalúrgicos e metalúrgicas da General Motors, que são favoráveis a essa proposta, por favor, levante os dois braços. Obrigado. Obrigado, está registrado. Os metalúrgicos e metalúrgicas
que são contrários a essa proposta, por favor, levante os dois braços. Ok, está registrado. Abstenção. Uma abstenção. Foi aprovado pela ampla maioria dos trabalhadores aqui. Tá aí, muito bem. A gente pôde conferir então um trecho da proposta da Assembleia que aprovou, né, a proposta da GM. Para começar o bate-papo então com o Mancha, a gente recebe aqui o Luiz Carlos Prates, né, o Mancha, que representa aqui a Conlutas. Boa noite, Mancha. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Então, Mancha, vamos conversar então um pouquinho. Eu queria que você, a princípio, comentasse um pouco sobre a Assembleia de hoje. Como foi essa Assembleia? Olha só, hoje, sem dúvida nenhuma, foi um dia que vai entrar na história da luta dos trabalhadores, né? Foi uma Assembleia, como a gente pôde ver, com uma ampla participação dos trabalhadores. Cerca de 4.000 funcionários participaram da Assembleia. E depois de um processo democrático conduzido pelo sindicato, pôde manifestar a sua posição. A GM apresentou uma pauta de 28 itens que tinha grandes flexibilizações, propunha aumentar a jornada de trabalho, propunha terceirização, propunha jornada itinerary, propunha jornada parcial, propunha acabar com os ônibus, propunha uma série de outras questões. E que, obviamente, essas propostas foram rechaçadas pelo conjunto dos trabalhadores. E foi uma pressão sobre o conjunto dos trabalhadores da GM aqui no Brasil, porque também apresentaram a mesma proposta em Gravataí e a mesma proposta em São Caetano. E se iniciou um processo de negociação. No processo de negociação, a GM abandonou essas propostas que seriam, na verdade, as propostas novas, com mais flexibilização, que queria aplicar a reforma trabalhista. Ela abandonou essas propostas e manteve, no processo de negociação, aquelas propostas que já estão sendo aplicadas em outras plantas, como na planta de São Caetano do Sul, há 2 anos, que tem um acordo que está em vigor e vai até o ano que vem, onde tem um congelamento salarial ou uma troca do aumento de salário por abono, onde algumas questões como a estabilidade para os trabalhadores que são acidentados ou lesionados, ela vale para os trabalhadores atuais, mas os novos trabalhadores entrariam com a legislação, e a legislação ela diz que as pessoas têm estabilidade de 1 ano, e essas medidas que já tinham vindo sendo aplicadas em outras plantas, que ela foram apresentada ao final desse processo de negociação. Foram medidas que, obviamente, nós não concordamos, até porque durante 11 anos nós resistimos a essas medidas, porque a gente já percebeu que flexibilizar direito não garante empregos para os trabalhadores. Mas, de qualquer forma, nós, a pedido dos trabalhadores, fizemos um processo de negociação e apresentamos a proposta final da empresa na Assembleia, e ela acabou sendo aprovada. A empresa diz que se fosse aprovada essa proposta, ela traria investimentos na cidade, também dependendo de negociação com o governo do estado, com as prefeituras, para poder continuar a produção da S10 aqui em São José. Então, os trabalhadores aprovaram, mas nós manifestamos a nossa opinião, e mesmo os trabalhadores tendo aprovado, eles percebem que são direitos que estão sendo perdidos e que nós vamos ter que recuperar. Tá certo, Mancha. Eu queria que você falasse também um pouco para a gente em relação à maneira, né? Como você avalia a maneira que o sindicato conduziu as negociações, né, ao longo dessas últimas semanas, e a importância também da democracia operária nesse processo todo, né? Porque deu para ver ali que o sindicato, mesmo manifestando uma posição contrária, foi respeitada a vontade dos trabalhadores, e assim que foi aí nessa questão da GM, né? Lógico, eu acho que a ação do Sindicato dos Metalúrgicos, um sindicato que tem uma tradição muito grande de defesa dos direitos dos trabalhadores, foi uma ação exemplar, porque, em primeiro lugar, conduziu as negociações de maneira abertamente, completamente democrática. Nós, quando a empresa apresentou aqueles 28 pontos, nós imediatamente convocamos uma assembleia, fizemos uma assembleia com os funcionários no pátio e apresentamos a proposta para eles e divulgamos essa proposta geral. Inclusive, ela chegou a chocar o conjunto do movimento sindical, porque todo mundo viu a gravidade da chantagem que fazia a GM sobre os trabalhadores.
Isso foi muito importante, fazer essa discussão aberta, transparente. Fizemos reuniões no sindicato, fizemos nossos dirigentes sindicais, os cipeiros estiveram dentro da fábrica, vendo a opinião dos trabalhadores. Os trabalhadores, num primeiro momento, depois de uma segunda assembleia, depois de 3 ou 4 reuniões onde a empresa mantinha a intransigência em relação ao conjunto das propostas, eles puderam, inclusive, se manifestar, dizendo que nós tínhamos que melhorar aquela situação. Mas nós continuamos com o processo de negociação e, principalmente, nós continuamos consultando os trabalhadores a cada passo que foi feito durante o processo, que culminou nessa assembleia que foi realizada hoje, uma assembleia onde os trabalhadores puderam expressar as suas opiniões. Maravilha. Mancha, recentemente, né, ainda nessa semana, a GM divulgou o lucro obtido durante 2018, né? E essa cifra chega a 8 bilhões de dólares, que daria mais ou menos ali 30 bilhões de reais. E a gente falando aqui num processo de reestruturação, de retirada de direito, né? A princípio é uma questão contraditória, né? Uma empresa que está tendo lucro, ao mesmo tempo está atacando os trabalhadores. Qual que é a sua opinião também sobre essa situação da GM no mundo e aqui na América Latina também? Exatamente, Lucas. A GM, em novembro, ela anunciou o seu lucro no trimestre. E foram 2,5 bilhões, um pouquinho mais, de dólares que ela recebia, que ela teve de lucro. Ontem, coincidentemente, o dia que haveria a assembleia, e só não houve assembleia por causa da chuva, ela anunciou o resultado anual. O resultado anual foi 8,1 bilhões de dólares também. Então, na verdade, a empresa existe uma situação de caixa mundial que é até confortável perante as outras. Ela cresceu o seu lucro, mas exatamente por isso ela busca, nesse momento, fazer uma forte reestruturação. Tá? Para quê? Ela quer fechar empresas, 4 empresas nos Estados Unidos, 2 no Canadá, 5 empresas nos Estados Unidos, 2 e tem propostas ainda outras ao redor do mundo. Ela quer fechar a empresa para economizar dinheiro, para investir em novas tecnologias, carros elétricos, motores, agora quer descarregar nas costas dos trabalhadores. Entendeu? Então, é uma contradição. Inclusive, as plantas que foram fechadas, ou que estão sendo propostas de ser fechadas nos Estados Unidos, são plantas que eram um modelo, que a empresa dizia que era um modelo de parceria, por exemplo, do sindicato com a direção da empresa, onde havia um processo de reestruturação profundo, onde os trabalhadores já tinham uma parte que era terceirizada, os trabalhadores já tinham trabalhadores que eles chamam de duplos, né? Tem um trabalhador mais antigo que ganhava um salário maior e um trabalhador novo que tinha um salário menor. Então, eram fábricas completamente reestruturadas do ponto de vista deles. E essas fábricas eles estão propondo fechar, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E, inclusive, os próprios companheiros do Canadá, dos Estados Unidos, aqueles que fizeram esses acordos, têm dito que eles fizeram acordo. No acordo dizia que não podia fechar as plantas e, mesmo assim, a empresa está fechando. E depois, junto nesse processo de estruturação, eles também fazem uma ofensiva sobre as empresas na América Latina. Não pense que essa discussão que está tendo nesse momento aqui no Brasil foi só no Brasil. Foi no Brasil, nas 3 plantas, foi na Colômbia, está sendo na Colômbia, eles também estão propondo tirar quase todos os direitos que têm os trabalhadores colombianos, e também está tendo na Argentina. Então, ele está buscando esse processo de reestruturação, fazendo com que sejam os trabalhadores que sejam penalizados. Então, qual que é o futuro que a General Motors, ou a indústria automotiva, ou a indústria no geral, quer para os trabalhadores? Eles querem os trabalhadores, de acordo com a proposta de 28 pontos que eles apresentaram, que os trabalhadores não tenham direitos, não tenham salário, o salário seja um salário altamente reduzido. Aliás, esse setor da economia é um setor que, tradicionalmente, é um setor que tem os salários melhores do que outros setores, que agora eles querem reduzir a cerca de 2 salários mínimos. E, ao mesmo tempo, sem ter direito. Então, quem produz um veículo que custa 200 milhões, eles querem que recebam um salário de R$ 1.800. Então, esse é o futuro. Agora, esse é um problema da empresa, esse é um problema da administração. Não, esse é um problema do capitalismo. Esse é o problema do capitalismo, esse é o problema desse sistema, porque é um sistema que, para enriquecer meia dúzia de acionistas,
é preciso atacar o povo, é preciso atacar os trabalhadores, é preciso atacar aqueles que constroem a riqueza todos os dias, aqueles que trabalham, porque é do nosso suor que eles tiram o dinheiro e depois vão negociar nas concessionárias, nos fornecedores. Tá? E a mesma coisa faz os governos. Os governos, todos eles são capazes, porque eles entregam o dinheiro para as empresas e depois as empresas vão mandar em forma de lucro para as suas matrizes. Então, enquanto a gente não acabar com esse sistema, não destruir esse sistema capitalista, os trabalhadores não forem donos do meio de produção, ele vai persistir. Então, esses acordos que nós fazemos, eles não chegam a acordos que vão garantir os direitos. Por menos ou mais direito que um acordo possa ter naquele momento, o importante é que os trabalhadores tenham consciência que é preciso enfrentar essa situação, que nós precisamos, em primeiro lugar, saber para onde vamos, e isso tem que juntar todo mundo. Não pode ser que cada um trabalhador de um país vai ficar brigando com o outro por investimento, por isso, por aquilo, ou um trabalhador do Estado, porque eles querem colocar a gente, todo mundo junto, para ganhar pouco salário e para poder sustentar um bando de capitalistas. Inclusive, nesse comunicado de ontem, a Mary Barra, que é a presidente mundial da empresa, disse que a GM vive um momento forte, um momento potente, e que ela vai ser líder da nova reestruturação global para definir o futuro da indústria do automóvel e principalmente para trazer dividendos para os seus acionistas. Isso, que é palavras mais claras, não existe. Então, eu acho que esse processo da General Motors, do processo de reestruturação mundial, que tem a sua presença aqui também no Brasil, ele tem que ser repudiado não só pelos trabalhadores, mas pelo conjunto da sociedade. Tá certo, Mancha. Eu vou ler um pouquinho aqui agora os comentários aqui do pessoal que está acompanhando a gente, né? Novamente, nesse assunto chama muita atenção aqui da nossa região. Vamos lá, olha só, a Janaína, né, dos Reis, né, colocando aqui sobre o posicionamento do sindicato. O posicionamento do sindicato foi admirável, um sindicato de luta que respeita a democracia operária. Muito orgulho desses companheiros e companheiras, está aí. Também a gente tem aqui o comentário do Joaquim Aristeu, né, falando, essa é uma proposta que reduz direitos, certos, redução de direitos, estes aceitos para garantir emprego. E aí ele fala para a gente, né? Isso não fortalece a política da carteira verde e amarela, defendida hoje por Paulo Guedes. Isso aí é um outro assunto também que está em voga, né? Essa nova legislação trabalhista. A gente reforça, né, para vocês que estão acompanhando a gente, enviar seu comentário, a sua pergunta. Mancha está aqui também para responder a pergunta de todo mundo aí. Vamos lá, dando sequência. Mancha, na sua avaliação agora, né, você fez aí um panorama interessante do que passa a GM pelo mundo, né? Aí trazendo de volta aqui para o Brasil, né? Na sua avaliação agora, quais são os próximos passos na luta dos trabalhadores, não só da luta dos metalúrgicos da GM, né, que tem aí um ano todo pela frente ainda, mas também da categoria metalúrgica, das demais categorias, tendo em vista os ataques aí programados aí pelo governo do presidente. Então, é interessante essa questão que foi posta pelo Joaquim sobre a carteira verde e amarela. Porque, na verdade, a proposta da carteira verde e amarela seria a primeira proposta que foi apresentada pela GM, que era para ser uma referência para todas as montadoras, para todas as outras autopeças. Por isso, nós realizamos até uma reunião nacional do Grupo Brasil Metalúrgico, que procurou discutir essa questão. E foi muito importante, porque todos se manifestaram que tinham que fazer alguma coisa, que tinham que se manifestar, que tinham que se mobilizar em solidariedade aos trabalhadores da GM, porque isso vinha para todo quanto é lugar. Então, foi uma reunião muito importante. Nessa reunião saiu um dia de luta, de mobilização. O pessoal tá levando essa discussão da GM para todos os cantos. Tá? Isso fez que a GM parcialmente recuasse nessas propostas mais agressivas e retornou com aquelas propostas que são propostas, como eu disse, que são praticadas em outras plantas. Nós somos contrários, mas são propostas que são praticadas em outras plantas. Agora, a carteira verde e amarela é mais do que isso, porque mesmo esses direitos, por exemplo, o direito... A legislação trabalhista diz que uma pessoa acidentada ela tem 1 ano de estabilidade. A carteira verde e amarela, ela não tem esse direito. O trabalhador pode tudo, o patrão pode tudo, o patrão só não pode
aquilo, segundo ele, por enquanto, mexer naquilo que está na Constituição, que é 13º salário e fere, o resto pode tudo. Não tem nenhuma lei, é o que eles falam, que sem legislação para ter emprego. Isso é mentira, porque isso vai aumentar ainda mais o desemprego, a formalização, e a informalização vai fazer com que uma massa de desempregados comece a pressionar os trabalhadores, que é um pouco isso que está acontecendo. Porque, olha só, na verdade, os funcionários da GM nós fizemos uma negociação, eles fizeram com uma arma na cabeça. Com uma arma na cabeça, porque tem um monte de desempregados. São 12, 14 milhões de desempregados. Então, muito mais outros que vivem na informalidade. E isso pressiona os trabalhadores. Os trabalhadores sabem, se eles pensam, se não ceder, vai acontecer isso. Então, na verdade, eles colocam uma arma na nossa cabeça, queriam matar a nossa família, queriam matar todo mundo, queriam tirar a nossa carteira, queriam tirar tudo, e a gente saiu vivo, talvez. Então, eu acho que essa é a situação que eles querem impor ao conjunto dos trabalhadores. A tarefa que nós temos vai ser de unificar essa luta e fazer uma luta por um contrato nacional de trabalho. Nós precisamos juntar os trabalhadores para enfrentar essa ofensiva que os patrões vão querer dar para manter o seu lucro e manter esse sistema. Por quê? Porque agora eles se acham fortalecidos, porque tem um governo de extrema-direita que quer aplicar um programa liberal, e eles vêm para cima dos trabalhadores. Nós vamos ter que resistir. Para resistir, nós vamos ter que se juntar, nós vamos ter que unir, tem que ter uma unidade de ação, apesar das diferenças que existem. E nós, da CSP com Luta, defendemos que é preciso ter mudança radical. Se os trabalhadores não governarem esse país, nós vamos para a situação de barbárie, a situação de Brumadinho, a situação onde eles fazem tudo pelo lucro e nada pela vida dos trabalhadores e do povo. Então, nós lutamos para ter um contrato coletivo nacional que unifique os trabalhadores para poder lutar pelos seus direitos, inclusive para recuperar os direitos. Tá certo, Mancha. E a gente está encaminhando, então, já o final desse bloco. Eu queria agradecer a participação do Mancha por ter trazido esses esclarecimentos e também dar aí já um sentido aí para o caminho da luta, né, Mancha? Boa noite, obrigado pela presença. Valeu, obrigado, Lucas. E os metalúrgicos continuam firmes na luta. Maravilha. Pessoal, então a gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta o assunto é a suspensão no aumento da passagem de ônibus aqui em São José dos Campos. Fica com a gente que a gente já está de volta. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato.
Muito bem, a gente está de volta com o programa Em Movimento e nos próximos 2 blocos, então a gente vai discutir a suspensão do aumento da passagem de ônibus aqui em São José dos Campos. Para a gente retomar um pouco esse assunto, que já foi até tema aqui do programa, o prefeito da cidade, Felício Ramute, ele havia autorizado um reajuste em janeiro, reajuste na tarifa do transporte público. No entanto, esse aumento foi barrado por uma ação da Defensoria Pública, que considera o reajuste ilegal. Para a gente entender essa situação, a gente recebe hoje aqui no estúdio Jairo Salvador, que é defensor público aqui em São José dos Campos. Olá, Jairo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer esclarecimentos à população e aos usuários, aos internautas aí que estão assistindo o programa. Bacana. Antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, vamos relembrar esse reajuste, aliás, que já tinha sido aprovado pela Prefeitura. Em questão de valores, né, gente? Tá aí. O aumento no bilhete único, né, em 2019, passaria de R$ 4,10 para R$ 4,30. É o mesmo aumento que sofreria a passagem... minto. Na verdade, aí já passou para passagem em dinheiro. Um aumento muito maior. O aumento na passagem em dinheiro de 2018 comparado ao aumento de 2019, a nova tarifa, iria de R$ 4,10 para R$ 4,90. E aí sim, né, um valor igual ao do bilhete único é o valor do Vale Transporte, né, em 2019, de R$ 4,10 para R$ 4,30. O valor, então, se puder voltar na tela do valor em relação ao dinheiro na catraca, esse é o valor de R$ 4,10 para R$ 4,90. A gente vê aí que é muito acima do valor do índice da inflação, né, calculado hoje mais ou menos em 3%. Vamos lá, Jairo. Bom, eu acho que antes da gente começar de fato aí a discutir a questão da suspensão, né, do aumento que foi conquistada na Justiça, eu queria que você explicasse primeiro para a gente como que as empresas chegam nesse determinado valor. Como que elas estipulam o índice, né? Que tipo de cálculo essas empresas fazem? Eu acho que isso é uma coisa que o grande público ainda não sabe ao certo como funciona. Os critérios de reajuste eles estão estabelecidos no contrato de concessão, né? Óbvio que eles obedecem à lei, mas eles estão fixados no contrato de concessão e são baseados em 4 fatores. O primeiro é um estudo econômico-financeiro que foi feito lá quando da concessão. Então, se fez um estudo de quanto custaria esses serviços. O segundo é a variação do custo dos próprios serviços. E essa variação, que é uma das chaves, né, desse cálculo, ele tem uma fórmula matemática, uma fórmula que envolve o custo do combustível, a variação do preço da mão de obra, a variação da oferta, né, da oferta e da produção, da quilometragem rodada, etc. Os gastos com manutenção. Tem também a questão da inflação. A inflação não é o índice que é utilizado, né? A inflação, por exemplo, ela tem um peso pequeno na composição do preço. Ela tem 29% a inflação na composição dessa fórmula. O maior peso é da questão do pessoal, da variação do valor da mão de obra, né? Do aumento salarial para a categoria dos rodoviários. E também tem um outro fator, que é o impacto aí da criação de impostos, isenções fiscais ou criação de novos impostos. Então, leva em consideração esses 4 fatores, o cálculo do reajuste leva em consideração esses fatores. É uma fórmula matemática que é fácil de fazer a operação, colocando os dados lá. O problema são a origem desses dados, que quem oferece a origem desses dados são as próprias empresas. Certo, era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, Jairo. É possível ter acesso a esses dados? Qualquer pessoa pode pedir esses dados para a empresa ou entender de onde veio esse aumento? Nós estamos pedindo isso desde 2011. E é justamente essa razão
de nós termos conseguido uma sentença, não é uma liminar, nós conseguimos uma sentença favorável de condicionar o aumento à auditagem desses dados. Então, a essência da ação, né, posso falar depois, é justamente isso, porque existe lei federal, lei municipal, inclusive a própria lei orgânica municipal, ela prevê, condiciona o reajuste, porque tem diferença entre reajuste e revisão tarifária. A revisão é para equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ela prevê a participação dos usuários, né, uma auditoria anual, a elaboração de um relatório por uma comissão composta de poder público, concessionárias e usuários, e com base nesse relatório, com essa justificativa, com a publicidade desses dados, que poderia o poder público autorizar o reajuste. Isso nunca foi feito. Ah, isso é muito interessante. Essa parte do que nunca foi feito, eu acho que é o que a gente... Isso nunca foi feito. Que é onde, infelizmente, onde a ação vai bater, então. Essa é a questão. Você pode explicar, então, em que bases essa ação é construída, além do que você disse? Sim. Essa ação é uma ação bem ampla. Quando nós começamos a estudar o assunto, quando houve a implantação da Defensoria Pública em São José, nós vimos que o problema do transporte ele envolvia vários fatores. Um deles era a tarifa, né? A tarifa era um deles. Mas, primeiro, a lógica do transporte aqui. O transporte aqui não é visto como um serviço público. Ele é visto como um contrato que tem que proteger o empresário e o investidor. E ao invés de proteger o usuário, a gente vê a prefeitura com várias medidas judiciais, o corpo jurídico todo voltado para garantir um reajuste. Agora, existem vários problemas. Olha, é a questão de itinerários, áreas não cobertas, locais que a gente que anda por São José, a gente sabe que existem lugares que tem 2, 3 ônibus por dia, às vezes tem 2 carros fazendo aquela linha. A gente tem problema de tempo médio de viagem aumentando, índice de qualidade e conforto, ônibus superlotados. A gente tem mudança de itinerários sem consulta da população, onde você tem, por exemplo, no Alto de Santana, lá um grupo grande de crianças que vão para a escola e com a alteração, né, do itinerário, por exemplo, as crianças são obrigadas a se arriscarem na beira da estrada. Então, uma série de problemas que a gente não vê essa preocupação tão urgente e imediata quanto proteger o lucro das empresas, né? Na verdade, essa lógica, a gente achava que essa lógica deveria ser mudada. Então, a gente começou a questionar essa questão do transporte a partir de um fato concreto, que foi a criação da estação de conexão do campus de São José. E nós fizemos uma audiência pública com muita participação popular, e lá nós vimos vários problemas que a população apontou. Entre eles, a gente tem essa questão da falta de estrutura para o usuário, a falta até de respeito com o usuário. Os usuários reclamavam até de maus tratos por parte de quem trabalhava. A mudança de itinerário gerava um aumento nos casos de insegurança da população, porque tinham que andar em locais ermos à noite para poder chegar em casa ou se deslocar. Então, com base nisso, nós resolvemos atacar o problema na origem, que a gente viu que a população não era ouvida. Quer dizer, as queixas da população não eram levadas em consideração. E a gente viu que a legislação municipal, a legislação federal, que trata da concessão de serviços públicos, ela previa a participação da população, né, na definição de itinerários, novas linhas. Então, a gente resolveu fazer uma ação mais ampla e um dos itens era a tarifa. Um dos itens da ação era a tarifa, que a lei orgânica previa que era necessária essa auditoria anual. Nós estamos aqui, foram feitas auditorias, foi feita uma auditoria judicial no próprio processo, em que ela chegou à conclusão de que formalmente estava correto, mas ela não tinha como afirmar que a origem dos dados estavam corretas. Vou dar um exemplo prático, né? Em termos de quilometragem percorrida, em termos de diminuição do número de passageiros, porque isso é um dado importante que influencia na composição da tarifa. Esses dados não foram auditados ou não sei nem se são auditáveis hoje, né? Porque é uma informação que estava contida sob posse das empresas. Então, a gente tinha empresas com equipamento de GPS, por exemplo, alguns anos atrás, não sei se essa realidade ainda persiste, porque essa ação já é antiga. Mas existiam aparelhos de GPS que a prefeitura não tinha acesso a esses aparelhos para fazer leitura. E a gente tinha, ao mesmo tempo, reclamações fortes dos usuários de não cumprimento de horário,
né, de retirada de ônibus em finais de semana. Então, se você tem como base de dados o serviço que você ofereceu e é cobrado pela quilometragem que você percorre, se você não tem como controlar essa quilometragem que percorrida, você vai estar pagando, acreditando na boa-fé das empresas. Certo. Eu vou ler aqui agora um pouco dos comentários. Tem 2 comentários muito interessantes aqui, até você pode falar também em cima, Jairo. Bom, aqui o do Adriano Barros, né? Ele comentou, né? É preciso ficar de olho. O serviço deixa a desejar. Idade da frota não é cumprida, licitações chegando, um terminal central caindo, além de sujo e ultrapassado. Fora isso, toda negociação eles querem retirar os cobradores. Esse é o primeiro. O segundo comentário aqui, muito legal também, até aproveitar para agradecer todo mundo que está enviando os comentários, participando aqui ao vivo com a gente, Só um minuto, do Adriano de Barros também. Ele comentando que tento entender a tamanha vontade do prefeito em reajustar. Chega a ser maior do que a própria vontade do empresário. Isso aí já é uma crítica mais em relação aqui à prefeitura. E eu também já aproveito aqui a esteira dessa pergunta. Para além desses 2 comentários, Jairo, você também comentar o que a prefeitura poderia fazer de diferente para que a gente não tivesse essa exclusão da população na questão da tarifa. Olha, é muito importante esse comentário, porque nós estamos nos aproximando realmente do fim do contrato de concessão e agora esperamos que tenha uma ampla discussão pública sobre a renovação desse contrato, que vai se dar no ano que vem. E a lógica do transporte, a inversão da lógica do transporte público, ela deve ser operada, porque se você tem a lógica do lucro, você vai maximizar o lucro, você não vai se preocupar com o usuário. Agora, se você tem a lógica de um serviço público, você tem que ter uma forma de garantir. A prefeitura pode tudo, desde que ela cumpra a lei, basta ela cumprir a lei. Porque há uma fala muito recorrente de que não há subsídio. O São José se orgulha de não subsidiar a tarifa. Isso não é verdade, porque existem subsídios indiretos, né? Na verdade, quando você deixa as empresas sem uma auditoria, né? Até a fiscalização. Vou dar um exemplo prático. Quando no curso dessa ação, em 2013 ou 2014, se não me falha a memória, nós fizemos um acordo com a prefeitura de realizar um plebiscito na região do campus de São José, nós iniciamos uma fiscalização da própria população. E aí a Secretaria de Transporte passou a fiscalizar e o transporte e a qualidade do serviço naquele período de fiscalização melhorou muito, foram muitos elogios. Então o que a gente pode tirar aí numa conclusão empírica, né, vamos assim dizer? É que se houvesse a fiscalização efetiva do poder público, o serviço de transporte não daria lucro. E a lógica, nós assim, defendemos que o serviço público de transporte ele não deve dar lucro. Ele, na verdade, a posição deve ter uma tarifa zero e que todos os usuários do viário, né, porque é uma forma também de financiar, de subsidiar o transporte, você investir. É um dinheiro de todo mundo que é utilizado basicamente para os carros, para o veículo individual. Deveriam custear isso. Tá certo. Isso você incentivaria, você aumentaria o número de passageiros. Também a questão do transporte, da concepção de quilometragem e não viagem, de contratação de viagens e sim de quilometragem. São questões que a população tem que ficar atenta para discutir, porque isso vai passar, essa discussão vai ser em breve, vai ser retomada, e que se nós não estivermos atentos, vai continuar essa situação de cada vez mais definhar o transporte público, né? E para que depois aconteça o que já acontece em São Paulo, onde você agora tem que destruir vias, faixas de rolamento para automóveis, restringir, fazer pedágio, porque quando você incentiva o transporte individual, você só atrai mais automóvel. Né? Porque ninguém vai querer pagar R$ 5,00 num ônibus, podendo gastar R$ 2,00 de combustível e chegar em 5 minutos para chegar em 40 minutos num ônibus. Então, se o transporte público não for atrativo, a tendência dele é cada vez mais ficar mais caro e até desaparecer.
Tá certo. Com essa fala, então, a gente vai encerrar esse segundo bloco. Vamos chamar um intervalo, mas na volta tem mais bate-papo sobre essa suspensão do reajuste da tarifa de ônibus aqui em São José dos Campos e também no que essa ação aqui da Defensoria Pública ela defende. Então, até daqui a pouco. Olá, então a gente está de volta aqui com o programa Em Movimento, o seu espaço para tratar dos principais assuntos que afetam a vida do trabalhador. Nesse último bloco, a gente retoma então as discussões sobre a suspensão do aumento na passagem de ônibus aqui em São José. A nossa equipe de produção foi até as ruas para ouvir as pessoas e o que elas acham do aumento. Vamos conferir. O que você pensa sobre a proposta de aumentar o valor da passagem daqui de São José dos Campos? Eu não sou de acordo não, porque 4,10 já é bem puxado, né? Com a dificuldade que está hoje de trabalho, de emprego, é muito difícil. Para mim também, né, é um absurdo, apesar de pouco eu utilizar ônibus, né? Porém, não sei, né, só Deus sabe responder como vai ficar, né? Porque tem muita gente que depende de 3, 4 ônibus, né? Cara, eu acho absurdo. No meu ponto de vista, eu acho que para aumentar a passagem tinha que ter mais ônibus. Tanto o dia de semana para quem trabalha, tanto para final de semana, né? Para quem quer passear também, a gente pega os ônibus lotados, entendeu? Eu acho absurdo. Muito alto pelo salário mínimo que está aí, né? Então, eu acho um absurdo. E você acha justo quem tiver que pagar no dinheiro ter que pagar mais caro, ter que pagar um valor mais caro do que os usuários do bilhete único? Não, não é justo não. Tem que ser igual para todos. Eu não acho justo, acho que todos teriam que pagar iguais, né? Porque quando eu pago no dinheiro, né? Então não é justo, né? Deveria ser o mesmo valor, né? Das pessoas que estão pagando de cartão. Tinha que ser iguais. Tanto quem paga o bilhete, quem tem o bilhete, quanto quem vai pagar o valor no ônibus unitário. Pela qualidade dos ônibus aqui em São José, você acha que é válido o valor de R$ 4,90? Não, não. Também é um absurdo também. O valor não compensa. Eu acho que pela qualidade, eu acho que tem que ser bem menos ainda, né? Vive lotado, é difícil. Teria que ter mais ônibus para a pessoa ficar mais tranquila, né? Pelo menos viajar sentado, né? Uma porque eles não têm ar-condicionado, né? Não fornece pra gente. Não tem muita segurança também, né? Nem para os passageiros, nem para o próprio funcionário da empresa. Tá aí, Jairo, muito bem. Eu acho até engraçado quando a gente pergunta se eles concordam e tal, ou se a qualidade é boa, a pessoa já responde rindo. Não é possível que seja isso. Bom, Jairo, o que você pode dizer um pouco sobre também o que foi falado aí, né, nesse Fala Povo? Embora a gente não tenha nenhuma pesquisa oficial aí falando, mas a gente percebe, né, principalmente nos usuários da Defensoria Pública, que são pessoas pobres que utilizam o transporte público, que é uma insatisfação generalizada em relação ao transporte. Quer dizer, na verdade, a sensação que passa para a população é que o valor pago não paga o serviço prestado, né? Então, é uma sensação de que a população está sendo roubada, vamos assim dizer, né? Então, essas entrevistas, essas manifestações realmente
eu não vi ninguém apoiando, né? Não porque seja um aumento, mas pela questão da qualidade e pelos serviços prestados. A gente vê determinadas linhas que andam muito pouco, né? E que o deslocamento, às vezes, é muito mais barato. A pessoa ir, o maior número de deslocamentos na cidade é a pé, são pessoas que andam a pé, né? Ou de bicicleta, ou mesmo vai comprar uma moto, porque às vezes fica mais barato. E também muitas pessoas que dependem da passagem paga em dinheiro, por N motivos, elas têm até seus empregos ameaçados, porque o empregador ele vai querer um custo de mão de obra mais barato, e se isso implicar num aumento que é um aumento absurdo de 4,10 para 4,90, isso vai até afastar a possibilidade da pessoa gerar renda. Certo. Foi perguntado aí no nosso VT, e também uma pergunta que estão fazendo aqui para a gente através do Facebook, em relação a distinção de valores de quem paga em dinheiro direto na catraca, que vai pagar a quantia de R$ 4,90, em relação àquele que vai pagar com o bilhete único, que o valor diminui, né? Eu vi aqui que a Confederação Nacional dos Usuários de Transportes também entrou com uma ação civil pública contra esse aumento, né? Que a Prefeitura apoiou, porque ela considera ilegal essa distinção, né? De certa forma, estaria obrigando a pessoa a usar um tipo de serviço e não pagar com o dinheiro. Jairo, qual a sua opinião sobre isso? O que está por trás de tudo isso é a obrigatoriedade do pagamento antecipado. Pagamento antecipado é o sonho de qualquer empresário, porque você tem um fluxo de caixa. A Confederação, na ação dela, fala que são em torno de, se eu não me engano, são 18 milhões que estão como capital de giro praticamente do consórcio, e que o risco é zero. O risco de inadimplemento, o risco de não pagamento é zero. Além do que, tem uma questão que foi muito questionada no Rio de Janeiro, porque lá o valor é muito grande, que é a aplicação financeira desses recursos, que gera uma outra renda para essas empresas. E diminui também o custo operacional. Então, assim, o custo da passagem, pelo estudo que a Prefeitura fez, é de R$ 4,70. E aí ela dá um desconto, né, de alguns centavos para quem pagar no cartão, e aumenta em 20 centavos para quem pagar em dinheiro. Isso é totalmente ilegal, né? Isso é negar curso à moeda, porque você não pode dar... você pode até dar descontos para meios de pagamento, mas você não pode negar curso à moeda nacional. Então, o que eles estão fazendo é punir quem paga em dinheiro, justamente para que force todos os usuários. Olha, se o custo da tarifa, se no mundo ideal é de R$ 4,30, né, porque é o que está sendo cobrado com esse sistema, não há sentido em cobrar R$ 4,90 de quem paga em dinheiro. E é um percentual significativo hoje ainda, né? Isso também vai poder diminuir também o custo das empresas, a previsibilidade, porque se eu tenho R$100 para gastar e eu quero o meu lucro lá de R$20 que seja, eu vou gastar 80 com transporte. Então, eu já sei antecipadamente, com uma boa antecedência, o quanto é que eu tenho que gastar com transporte. Daí vem o problema da qualidade do transporte, do índice de qualidade, etc. Porque as empresas podem ter previsibilidade total de quanto vão gastar e podem fazer a sua previsão financeira, e é o sonho de qualquer empresário. Certo. Não tem nenhum tipo de problema. Então, isso facilita muito a vida das empresas, mas dificulta muito a vida dos trabalhadores de uma maneira geral. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui a participação do pessoal da internet mais uma vez e fazer um pedido, né, para todo mundo que estiver vendo aí, o pessoal que já conhece o programa Em Movimento, para que curtam a página do sindicato, compartilhem o programa quando estiverem assistindo e também converse com os amigos, tal, aí na sua fábrica, no seu bairro, né, para que a gente consiga levar esses debates, como hoje está sendo com o Jairo, muito interessante, para mais e mais gente, né, Jairo? Ainda sobre essa questão da distinção, Jairo, há uma preocupação em relação aos empregos dos cobradores. Conforme você tem as pessoas usando cada vez mais o cartão, pode ser que leve à demissão de cobradores essa situação? A pergunta que fica é qual o papel do cobrador, né, se não vai ter circulação não vai ter para quem dá troco.
né? Então, se esse número cai muito, você tem situações como é no Rio de Janeiro, onde uma boa parte dos motoristas fazem o troco, né? E dão o troco e não existem cobradores. Uma boa parte da frota, né? Não conseguiram tirar em todos os veículos, mas o cobrador passa a ser dispensável, né? Então, a automatização dessa cobrança também gera esse lucro adicional, né? Essa desnecessidade do cobrador, que pode gerar também o desemprego. Tá certo. Jair, eu também, passando pela internet, eu vi um estudo que foi divulgado essa semana pela Folha de São Paulo, que mostra uma situação lá na capital, em São Paulo, né? Que as empresas, elas estavam lucrando mais, mas com uma produtividade menor. Ou seja, né, transportando menos passageiros, né? Você tem algum dado assim em relação a isso? Aqui, isso ocorre em São José também? Isso é possível de se buscar informações? Esses dados, concretamente, eu não tenho, mas o que nós percebemos é que há uma reclamação muito grande, sempre constante, de desequilíbrio econômico-financeiro e que não se reproduz na realidade. Na verdade, a gente vê empresários de ônibus aí bancando casamentos milionários, né? Adquirindo bens de luxo, e essa situação de miséria do empresário eu não consigo ver na prática, mas não tenho dados concretos em relação a essa em São José. O que eu posso falar é isso: com esse sistema que se implantou, é totalmente previsível o lucro, né, do empresário. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que esse ano, por exemplo, a gente teve o maio lá, que foi a greve dos caminhoneiros, e que a gente ficou, se eu não me engano... Acho que quase uma semana e meia, 2 semanas. Uns 10 dias, uns 10 né? dias, E se você pegar a planilha hoje disponibilizada na página da Prefeitura, com os dados do transporte, você vai ver que o mês de maio não houve uma alteração significativa na atividade. Então, são coisas que a gente quer conferir. Pode estar certo. Os dados podem estar certos, ninguém diz que está errado. Tanto é que nós não questionamos índice de reajuste, não questionamos fórmula, nós queremos ver. Buscando transparência. Nós queremos transparência, queremos ver. Claro. Afinal de contas, é direito, né? Exatamente. Transporte é direito. E é um serviço público essencial, né? Principalmente para quem mora na periferia. A dependência do transporte é uma coisa absurda que faz com que as pessoas, às vezes, não exerçam outros direitos em função disso. É uma consulta médica pelo preço da passagem. A gente teve no Jardim São José, um ano passado, com a Comissão de Direitos Humanos, e os relatos assim, são dramáticos em relação às pessoas que não conseguem ter direito a lazer, o direito a vir à cidade, porque tem que escolher quem vem, porque não tem dinheiro para todo mundo. Então, uma família que tem vários filhos, ela simplesmente desistiu desse espaço de lazer porque não tem dinheiro para levar todo mundo, né? Não tem carro. Então, essa situação impacta muito, muito profundamente na população mais pobre. Tá certo, Jair. A gente está caminhando já para o final do programa e eu queria que esse último relato seu foi bem interessante, porque a gente quer saber também sobre a atuação da Defensoria Pública em outras causas, né? Não só em relação ao transporte, mas aqui na região, e como é o trabalho da Defensoria Pública para quem não conhece, né? Não conhecia o trabalho, pode conhecer agora, então. Sim. A Defensoria Pública é uma instituição voltada à defesa dos interesses da população necessitada, né? Ela tem, por incrível que pareça, as principais áreas de atuação é a área de família e a área criminal, né? São as principais linhas de atuação, mas ela, como missão institucional, ela tem a defesa dos direitos humanos em toda a sua extensão. Então, a gente trabalha também nesses conflitos coletivos, reintegrações multitudinárias, como é o caso do Pinheirinho, o caso do Banhado agora. A gente tem uma ação lá que, por enquanto, impede a retirada forçada dos moradores de lá, impede a regularização do bairro. A gente acompanha a atuação em bairros irregulares. Então, é uma atuação ampla na defesa dessa população que não tem dinheiro para ter acesso, para abrir as portas da justiça. Então, nós tentamos fazer esse trabalho, né, que é muitas vezes não compreendido pelo conjunto da população, né, mas é a nossa missão institucional levar o acesso à justiça a essa população. Tá ok, Jair. Eu tenho que agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado por ajudar a gente a construir esse programa hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bem interessante a conversa.
Tá certo, gente. A gente vai então encerrar o programa. Preciso também agradecer o pessoal que estava acompanhando pela internet, mais uma vez, comentários sempre muito bacanas. Agradecer também a nossa equipe de produção, que fez aí um belo trabalho hoje, e reforçar, na próxima quinta-feira a gente espera contar com vocês novamente aqui no Facebook. Então até a próxima quinta e a gente encerra por aqui.